Com as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando à vereadora Adriana Costa a leitura de um versículo bíblico. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Leis. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Solicito ao vereador Vanderlei que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, bom dia a todos presentes. Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2015, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 91ª sessão ordinária da 16ª Legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador Roberto Mota, com a presença dos vereadores Alex Nogueira, Pedro Nogueira, Vanderlei de Oliveira, Paulo Horácio, Adriana Costa, José Kersten, Clodoaldo Júnior, Pedro de Lima, ausência justificada dos vereadores Mael Padilha e Francisco Cabrini. Após ser constatado o número regimental de vereadores, o presidente pediu as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. Inicialmente, a primeira secretária vereadora Adriana fez a leitura do versículo bíblico. Em seguida, o segundo secretário vereador Vanderlei procedeu à leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, a primeira secretária fez a leitura do expediente recebido e anunciou as providências da mesa. No espaço para oradores inscritos, fizeram uso da palavra os vereadores Roberto Mota e Paulo Horácio. Não havendo mais inscritos no espaço de oradores, nem nada a ser apresentado pelas comissões, passou-se à ordem do dia. Segundo a discussão e votação do projeto de lei número 1726/2015, da iniciativa do prefeito municipal, súmula. A nova redação ao capítulo do artigo 7º da lei 1640, 18 de maio de 2006, conforme especifica, aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura, discussão e votação do parecer 41/2015 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1729, da iniciativa do prefeito municipal, aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura, discussão e votação do parecer número 1/2015, referente ao projeto de lei número 1729, iniciativa do prefeito municipal. Comentário à proposição, o vereador Paulo Horácio, referente. O parecer foi aprovado pela unanimidade. Primeira leitura, discussão e votação do substitutivo, projeto de lei 1729, da iniciativa do prefeito municipal, súmula. Dispõe sobre o plano municipal de educação, suas diretrizes, execução e emendas. Comentário ao projeto, vereador Roberto Mota, vereador Clodoaldo. O projeto foi aprovado pela unanimidade dos presentes, com pedido de destaque dos anexos pelo vereador Roberto Mota, a emenda 10 e 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 9 do vereador Josué, aprovado. Discussão e votação do requerimento 4 e 5 do vereador Alex Nogueira, aprovado. Leitura e discussão da votação do requerimento 12 e 13 e 14 de autoria do vereador Pedro Nogueira, aprovado. Discussão e votação do requerimento 3, 4 de autoria do vereador Pedro de Lima, aprovado. Leitura, discussão e votação do requerimento 17 do vereador Clodoaldo, aprovado. Leitura, discussão e votação da moção de aplauso número 2/2015 do vereador Clodoaldo, aprovado. Comentário à proposição do vereador Vanderlei de Oliveira. Findada a ordem do dia, passou-se ao espaço destinado à explicação pessoal. E não havendo escrito, o senhor presidente Wilson Roberto agradeceu às pessoas que acompanham a sessão pela internet a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus, e declarou encerrada a sessão. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovada por unanimidade dos vereadores. Solicita a vereadora Adriana Costa que faça a leitura dos expedientes recebidos. Emenda ao projeto de lei 1729/2015.
Não, né? Tá. Está aqui à disposição para os vereadores. Providências da mesa, assinar. Adriana. Ofício número 067/2015 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 1726/2015, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas nos dias 15 e 22 de junho de 2015. Ofício número 068/2015 para o prefeito municipal, encaminhando cópia de requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 22 de junho de 2015. Ofício número 069/2015 para a coordenadora do projeto Garoto Cidadão, encaminhando moção de aplauso aprovada na sessão realizada no dia 22 de junho de 2015. Seriam esses as providências da mesa, senhor presidente. Espaço destinado a oradores inscritos. Temos 4 oradores inscritos. Vereador Clodoaldo, Paulo Horácio, Vanderlei e Adriana. Vou dar 7 minutos para cada um. 7,5 não tem jeito, Moura. 8. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Ligou lá. Há um boicote, vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, aqueles que nos assistem pela internet. O tempo é curto. Primeiramente, eu quero desmentir uma notícia que saiu na Folha de São Paulo de hoje, do jornalista Gilberto de Menstein, de que eu estaria indo para o PSOL. Então, o jornal, a Folha de São Paulo, que é um jornal assim respeitado nacionalmente, e o jornalista de Menstein, que é um dos mais bem conceituados jornalistas do mundo, se equivocou e colocou uma nota mentirosa lá no Jornal Popular. Apesar de que considero o PSOL um partido atualmente com um posicionamento progressista, acompanho as sessões lá na Câmara dos Deputados, no Senado, o senador lá, esqueço o nome agora, mas já vou lembrar, mas a bancada do PSOL na Câmara, que são 5 deputados, agora passou para 4, um saiu, foi expulso, e tem uma atuação bastante destacada. Outra questão que eu gostaria de analisar e comentar é sobre tem médicos que têm determinadas especialidades. Né? Hoje, clínico geral quase que não tem espaço no mercado de trabalho. Então, tem médicos que têm uma determinada especialidade e, às vezes, querem se alvoroçar de atuar em outras especialidades. Então, fazem comentários assim, que para um médico é meio estranho. Né? E tem, como todas as pessoas, mas também tem médicos que têm problemas obsessivos. Por exemplo, eu conheço um médico que ele tem uma obsessão muito grande por dinheiro. Ele coloca, até eu peguei uma matéria, você é viciado em dinheiro? Então tem médico que
coloca como prioridade absoluta o dinheiro. E nós podemos observar isso até lá no Hospital de Clínicas, onde médicos não faziam consultas, não trabalhavam e recebiam. Tá certo que o Hospital de Clínicas é um hospital público da Universidade Federal, mas o médico ou o cidadão que está na política e coloca o dinheiro em primeiro lugar, simplesmente ele está fazendo um grande malefício para a sociedade. Porque quem está na política e coloca o dinheiro como carro-chefe na sua atuação política, está fazendo um mal para toda a sociedade. Vou me referir rapidamente ao Plano Municipal de Educação, que é uma conquista para todos, e como eu falei ontem, e depois eu chegando em casa, peguei o plano e dei uma avaliada. Realmente são avanços importantíssimos, mas o que eu pude perceber é que não se amarrou, até por coincidência, tem uma faixa lá, não se amarrou a questão de prazos, a questão das metas. E quando você faz um plano, você tem que ter obrigatoriamente compatibilizar o plano com os recursos financeiros. Não existe plano que possa se tornar viável ou se tornar realidade se os recursos financeiros não forem compatíveis com o plano. Então eu parabenizo todos os trabalhadores da educação pelo plano, mas demonstro uma preocupação de que, se não for feito no Poder Executivo de Araucária e também no Poder Legislativo, uma revisão de todo o nosso modelo que está falido, talvez este plano não seja implementado. Todos nós, e vocês, trabalhadores da educação, funcionários da prefeitura, ficaram contentes e satisfeitos com o plano de cargos e salários. Foi uma conquista que foi aprovado lá em 2006. Avanços, progressões, uma série de benefícios. E o que nós vemos hoje? Nós vemos que aquilo que está no papel não está sendo cumprido. Então, no Brasil, em Araucária principalmente, os planos são bonitos. Mas na hora de aplicar, infelizmente, as coisas não acontecem da mesma forma. Não se tornam realidade. O exemplo está agora no mês de junho, onde nem o reajuste para compensar a inflação do período foi negociado ou foi sinalizado. Ah, vai ser no mês tal, vai ser no mês tal. Crise. Se o prefeito de Contenda falar que não tem recursos, ou de São Mateus, ou da Lapa, ou de Campo Largo, até é admissível. Agora o vereador Roberto já falava na gestão do prefeito anterior. A cada dia que o prefeito acorda em Araucária, entrou mais 1,5 milhão de recursos nos cofres da prefeitura, ou talvez mais. E aonde que estão os recursos? Na caixa preta do transporte coletivo, em outros ralos. Então eu espero que este plano que vocês conquistaram não se torne uma frustração se não mudar completamente o modelo político-administrativo no município de Araucária. Com a palavra, vereador
Paulo Horácio. Muito obrigado, senhor presidente. Serei breve, eu falarei aqui da bancada. Bom dia, senhora vereadora, senhores vereadores, distinta plateia, pessoas que nos acompanham pela internet. Depois da sessão de ontem, e o regimento ele tem uma previsão que em segunda votação, o vereador que pediu destaque, ele pode apresentar a emenda modificativa, e assim fez o vereador Roberto. Depois, madrugada, ainda me ligou para a gente confirmar o texto de uma emenda ao substitutivo no anexo único, que trata da questão do atendimento da pessoa com deficiência, independentemente da idade em escolas especiais. Todavia, o regimento prevê também que a emenda aditiva, em segunda votação, não requer o destaque, porque qualquer vereador daí precisa da assinatura de no mínimo 3 ou 4. E durante a noite, depois da sessão, conversamos com alguns líderes religiosos que estavam presentes. Depois, ainda à tarde, liguei para uma outra pessoa muito estudiosa do tema e fiz uma pesquisa na internet no que diz respeito às leis que alteraram a Lei de Diretriz e Base da Educação com relação à cultura, que está no nosso anexo como 7.6, que trata da inclusão das normas, que o Conselho Municipal já tinha deliberado sobre isso, e para a inclusão nos currículos escolares do estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena, conforme disposto na 939496, que é a LDB. Esse artigo da LDB, se não me engano, é o 26A, ele foi alterado já 2 vezes, e a última alteração, em 2008, fez incluir. Assim como fez incluir e já está no currículo nosso, a questão do estudo da música. Então, o estudo da música faz parte. E aonde eu consegui fazer a pesquisa, a importância do estudo da cultura afro-brasileira indígena, ela está voltada para o conceito histórico da formação do Estado brasileiro, o Estado brasileiro como nação, e da influência da cultura afro, preponderantemente falando do ponto de vista cultural, da questão da música. A nossa música, ela é basicamente formada por influência da cultura afro. E isso realmente tem que estar estudado e colocado no currículo do ensino fundamental. Havia um pedido da comissão, ontem eu me furtei de falar para não me estender muito, esse mesmo pedido para o ensino fundamental, havia no trabalho da comissão de estudos, e Giovana talvez lembre, havia esse mesmo pedido para incluir na educação infantil, uma das metas da educação infantil. Todavia, a recomendação da matriz curricular do MEC e da LDB é para o ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, tem que se inserir no currículo o estudo da cultura afro-brasileira e indígena. Porém, o nosso plano não havia contemplado ainda, e essa foi uma discussão que tivemos aqui antes do início da sessão, a previsão que ela é, hoje, principiológica e constitucional da promoção do Estado laico. O Estado laico é o Estado que não promove e não defende nenhuma religião. Então, esta premissa do Estado laico não havia sido contemplada no plano municipal, em nenhuma das metas e nenhuma das estratégias. E o que quer dizer isto? Quer dizer que no ensino, daí tanto faz se é o fundamental, o infantil, ou ensino médio e o 3º grau, há que se fazer o estudo da religião, como matéria do estudo religioso, mas não se pode fazer a promoção religiosa. Então, nessa ótica, e atendendo o entendimento, e aqui louvar a insistência da vereadora Adriana, que também estuda o tema, então, estão propondo uma emenda, não mais no 7.6, porque o 7.6 a gente entende que tem que fazer o estudo da cultura e da história do ponto de vista da influência para a formação do Estado, e sim incluímos daí na meta 2, que é a meta que abrange
a efetivação da educação qualidade social no município, que daí vai abranger tanto a educação infantil quanto a educação ensino fundamental, séries iniciais e, se possível, nas séries finais. A questão, nós estamos incluindo uma estratégia 2.15 como emenda, que traz o seguinte texto: tendo como premissa o Estado laico, fica vedada em todos os níveis da educação qualquer promoção religiosa. Então, nós estamos aqui reafirmando o princípio constitucional previsto na lei do Estado laico, que não divulga uma religião, mas estamos proibindo, vedando a promoção religiosa. Então, quando o currículo tratar da cultura afro, vai tratar da cultura afro, a influência da cultura afro, do ponto de vista da formação da história e da influência da cultura no Brasil. Mas não vai fazer a promoção, esse é um cuidado visto, fica vedada a promoção, independente daí de qual seja a religião. Então, que se estude a religião, que é importante, inclusive, para favorecer o discernimento do jovem e entender a atuação da família. E aqui, nesse minuto e meio que resta, cabe reforçar a importância que as APPFs, as associações e os conselhos escolares vão ter daqui para frente, ainda mais do que já tiveram na história da educação de Araucária, mas eu não diria no controle, mas no acompanhamento dos currículos das unidades escolares. Porque o plano dá autonomia para a escola do ponto de vista curricular, mas a comunidade, e aí vale as igrejas, vale as associações, vale as entidades de terceiro setor, terem influência o máximo possível na gestão da escola dos seus filhos e da comunidade. Então, que se valorize a PPF, o trabalho das associações, do conselho escolar, e que todos os níveis, sejam eles ligados a denominações religiosas, a entidades do terceiro setor, possam participar ativamente e com o plano municipal embaixo do braço para o seu cuidado. Era isso, presidente, o comentário que eu gostaria de fazer sobre a emenda de hoje. Com a palavra o vereador Vanderlei. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, bom dia a todos presentes. Até no dia de ontem já era para ter comentado sobre a questão dos trabalhadores. Há poucos dias nós fizemos aqui um projeto de lei onde dá o direito para que 70% das vagas de emprego seja para os moradores do município. E hoje de manhã, às 9 horas, o que a gente vê na frente do Cine é fechamento da avenida, criando um transtorno para várias pessoas que também estão ali em viagem, em trabalho, para o próprio município. E a ideia, quando foi criado o projeto, não era essa. E, de repente, algumas pessoas podem dizer, por que criou tudo isso? A expectativa criada? Ou, de repente, a maneira que nós estamos acompanhando, de ver, de repente, o que a gente tem ouvido todos os dias, se é real ou não, e cabe a nós também ir lá saber de perto, de uma comissão formada de trabalhadores, que existe algumas acusações, que essa comissão, a maioria delas não são do município, mas foi uma comissão criada dentro dos próprios trabalhadores, aonde que tem até a denúncia dos líderes lá interno, acaba cobrando para ceder uma vaga de emprego. A pessoa já está desempregada, ela cria uma expectativa de ir atrás do seu emprego para sustento da sua família, de repente ela ainda tem que sair atrás de pagar uma vaga de emprego. É um absurdo tudo isso. Os mais necessitados não têm essas condições, então precisamos levantar de perto tudo isso e jamais deixar acontecer. Quando você vê a questão até estava dando uma olhada melhor na lei, e vou apresentar para todos os vereadores que a gente acompanha junto, tem ali um espaço que nós possamos sim mudar até um artigo da lei ali, aonde dá uma segurança maior para os trabalhadores do município. De repente, os responsáveis que está ficando ali para estar empregando essas pessoas. Precisamos saber também até que ponto os responsáveis do Cine, da mesma maneira que tem denúncia de pessoas internas, quero não acreditar nisso, que esteja envolvido com essa comissão de trabalhadores.
É denúncia muito grave, cabe a nós, como eu disse, ir atrás, trazer essa resposta para os trabalhadores do nosso município. Criamos a lei, presidente, para não ver os pais de família desempregados, as mães de família desempregadas aqui no nosso município. Agora, se foi criado, e se realmente isso tudo está acontecendo, da maneira que as pessoas estão dizendo que tem como provar dessas cobranças até de vaga de emprego, vamos acompanhar de perto e vamos trazer uma resposta positiva para os moradores do nosso município. Você concede uma parte, Ibrahim? Claro, tem toda. Tem 5 minutos. Eu gostaria só de colocar em relação a essas questões, que a Câmara fez a sua parte, criou a lei, foi até uma sugestão dos trabalhadores, do sindicato, que representa a categoria do Sindimonte, e o fato é que existe muitas especulações, muita fofocarada no meio desse tipo de coisa. Uma coisa eu posso garantir, eu tenho acompanhado aqui na Câmara, como presidente da Câmara, as pessoas vêm aqui, eu digo, olha, você vai lá no Cine, se cadastra e faça o trâmite normal. Esse fluxo que ocorre é através do Cine. Eu tenho feito isso, e nenhum vereador aqui, foi falado até o nome da Adriana, nenhum vereador tem feito esse tipo de trabalho de ir lá e furar a fila, alguma coisa assim. O que estão falando é besteira, de pessoas que não têm conhecimento. Eu acredito no Joval, é uma pessoa correta, e o que eu acho que não deve acontecer é dentro da prefeitura ter outra agência de emprego concorrendo com o Cine. Quer dizer, então você cria uma estrutura no executivo para cuidar do trabalho, e daí, lá dentro da prefeitura, tem outra agência de emprego. Então, ou o Cine toma conta, ou aquele setor lá da prefeitura toma conta. Então, na verdade, é um absurdo, porque dentro da própria estrutura do executivo, esse tipo de dualidade, né? Então, eu acho que tem que se tomar uma atitude, realmente o trabalho é uma questão muito séria. Existe denúncia, até dessas pessoas, como o Vanderlei falou, que algumas pessoas da comissão, a gente também não pode dizer que isso está ocorrendo, que eles brigam tanto para poder passar por eles, porque eles querem cobrar um pedágio de cada desempregado que arruma um emprego. Então, essas questões, a prefeitura tem que acompanhar, a Secretaria de Finanças tem que fazer as autuações, tem que acompanhar essas questões, e a gente torce para que boa parte das pessoas se empregue. Só que tem um detalhe, tem 3.500 desempregados em Araucária, e a Repar vai contratar em torno de 1.200. Quer dizer, mesmo que você contrate 100% de Araucária, ainda vai ficar em torno de 2.500 pessoas desempregadas, porque não vai ter trabalho para todo mundo, porque aquilo que aconteceu de 5, 6 mil empregos, né, daquela grande parada que teve, isso não vai ocorrer mais. Então, as pessoas também, fica aquele negócio, né, fica a disputa, né, daquela brincadeira de você pôr 6 cadeiras e tem 7 pessoas, um vai ficar de fora, ali vai ficar mais pessoas de fora. Então é um problema sério que, agora, deixa o Cine cuidar disso. Deixa o Cine cuidar disso. Esse é o pedido que todos os vereadores querem fazer. Quem tem a sua função lá na prefeitura, execute a sua função. E não fique misturando alho com bugalho, né? Então seria isso, Vanderlei. Obrigado. Com certeza, presidente. Eu até reforço, como o senhor mesmo acabou de comentar, a questão se a palavra, de repente, pedágio. Eu acho que, até quando o jornal coloca, aí usando o nome, por exemplo, da vereadora, eu vejo que, de repente, isso é até coisa mandada, vereadora, para desfocar as pessoas que realmente estão fazendo isso. E, durante tanto tempo, nós nunca vimos aí uma manifestação dessa fechando a rodovia por questão do emprego. Então, eu até digo, da minha parte como vereador, eu vejo-me no direito
de acompanhar de perto e saber o que está acontecendo, José. Porque algo errado tem. Não é fechar a avenida, alguém está chamando muita atenção. E o que está acontecendo é que as pessoas estão vindo reclamar, que elas estão indo lá todo dia. Há poucos dias mandaram tirar os banheiros químicos de lá, as pessoas que estão aguardando a sua vaga de emprego. Mandaram cortar a água, segundo o relato que tem passado. E está tudo normal? Está tudo normal se nós fechar os olhos para isso. Não tem nada normal. E eu me vejo no direito, como vereador, de acompanhar e dar resposta para a população. Vereador, o senhor me permite uma parte, claro, só para colaborar? Tem uma situação que eu acredito até que o sindicato, não o Sindimonte, mas o CIFAR, podia, o Barão está aqui, até podia prestar atenção nisso. Eu recebi uma denúncia, encaminhei recomendei que, até para preservar o sigilo do servidor, que encaminhasse nos meios competentes, mas é um absurdo. Parece não, vamos falar a verdade aqui, que a direção-geral da Secretaria de Trabalho e Emprego, a pessoa do seu Miranda, estaria franqueando acesso de integrantes da comissão, e aqui tem que entender os papéis. As pessoas têm seus papéis na sociedade. O Sindimonte tem seu papel, aquela comissão de trabalhadores tem seu papel, mas nenhuma delas pode substituir o papel do servidor público. Então, não dá para admitir que a Secretaria de Trabalho e Emprego admita que algum integrante da comissão, por todo o respeito que nós devemos ter por essa comissão, assuma o trabalho do servidor e ficar despachando dentro da secretaria. Recebi aqui dois servidores, uma em estado bastante nervosa, preocupada, chorou copiosamente no gabinete, não sabia o que fazer, porque se sentia ameaçada, constrangida. Aconteceu um episódio outro dia, pouca gente soube, um episódio pouco antes da hora do almoço. A Secretaria de Trabalho e Emprego não tem estrutura para receber aquela carga de pessoas dentro da Secretaria. Houve uma situação desconfortável que gerou um boletim de ocorrência na Polícia Civil, e aqui eu vou defender o Serginho, que é servidor daquela secretaria. Havia uma servidora no banheiro feminino, utilizando o banheiro feminino. Uma pessoa de fora entrou no banheiro feminino, um trabalhador, foi tudo esclarecido, ele não fez por maneira dolosa, ele estava desinformado, entrou no banheiro feminino, no momento em que a servidora estava fazendo sua higiene e se cuidando, se preparando para sair do banheiro. Houve uma suspeita naquele momento de uma tentativa de abuso, foi chamada a guarda, foi chamada a polícia, teve confronto, o Serginho, defendo aqui o Serginho se ele precisar de um testemunho num processo administrativo, mesmo não tendo testemunhado o fato, mas eu posso dar um testemunho de defesa da atitude. Ele saiu em defesa da servidora, porque talvez a mulher possa dizer melhor isso do que qualquer outro. A pessoa, independente da intenção ou não do cidadão de tentar no banheiro feminino, a pessoa se sentiu invadida, do ponto de vista da intimidade dela. Então, o Serginho reagiu e deu esse conflito. Isto porque o seu Miranda fica franqueando acesso à comissão dentro da dependência do Cine, porque parece-me que o currículo entra com carimbo da comissão. E vou dizer uma coisa, não existe uma fila. Nós estamos tratando de direito privado. Não existe uma fila, porque mesmo você levando os currículos, dizendo que é cidadão de Araucária, que cumpre a lei, se essa pessoa chegar lá na empresa, a empresa não quiser contratar, não vai contratar, só porque foi encaminhado pelo Miranda. A gente tem que esclarecer isso. O Miranda utilizou essa estrutura que a Câmara criou, utilizando a nossa boa vontade para fazer a lei, para o Miranda fazer política em Araucária com relação à vaga de emprego. E colocar a culpa nos outros. Que pare com isso, e que não fique franqueando espaço dentro da secretaria para a comissão trabalhar lá dentro da secretaria. A secretaria não precisa, se precisar de administração que contrate mais servidores para trabalhar lá dentro. Então, é preciso
Medidas paliativas, o Alex, inclusive, pediu já mais de uma vez, o Vanderlei, para resolver a questão do trânsito. É para transferir a secretaria lá para o antigo prédio do Senai, que era a antiga secretaria, que faça a transferência logo. Mas há que se respeitar os vereadores da cidade de Araucária. E outra coisa, criamos um monstro. É só ir no Tribunal Regional Eleitoral aqui de Araucária, das 13 às 18, para ver a fila de pessoas que estão vindo para Araucária transferindo o título, porque na lei exige que tem que ter o residência, então a pessoa vai na pousada ou na casa de um parente de um amigo e vai lá transferir o título para Araucária. Estão ganhando um monte de eleitor aí, só para a gente saber disso. Agora, a prefeitura tem que tomar atitude com relação ao Miranda, a Secretaria de Trabalho e Emprego, a Diretoria Geral. Era isso, desculpa aí, Vanderlei. Vou diminuir o tempo da Adriana agora. O senhor tem 5 minutos. Eu vou ser breve nas minhas colocações. Eu só quero esclarecer aqui, deixar muito claro que foi vinculado nos meios de comunicação que eu estaria atravessando, furando a fila do Cine, encaminhando currículos lá. É uma informação mentirosa. Eu nunca fiz isso, eu nunca liguei para ninguém do Cine, eu não vou até o Cine, eu não fico usando do meu mandato para fazer com que as pessoas sejam passadas na frente. Muito pelo contrário, eu uso o meu mandato para legislar, para fiscalizar, não para ficar tomando esse tipo de atitude. O que aconteceu e o que acontece, e que as pessoas, infelizmente, por serem, às vezes, por não terem a informação correta, é que nós temos a sede do PTN, e dentro da sede do PTN havia uma sala vazia, onde um rapaz, há mais de 9 anos, fazia um trabalho com agências de emprego, que entravam em contato com ele, encaminhando vagas, para que essas vagas fossem divulgadas. E essa pessoa usou a sala do PTN com a minha autorização, a sala do PTN não, uma sala que estava vaga dentro da sede do PTN para fazer esse trabalho há mais de 8 meses. Jamais, jamais, furando fila ou encaminhando qualquer outra pessoa que fosse na frente usando o meu nome para isso. Divulgamos ele, no caso Josué, que eu não tenho por que esconder, um rapaz íntegro que faz um trabalho pelas pessoas nesse município, que estava usando essa sala, porque essa sala foi retirada dele essa semana. Infelizmente, por falta de informação de muitos, ele deixou de fazer esse trabalho que ajudava muitas pessoas nessa cidade, sim. Porque hoje ele não tem aonde mais fazer este trabalho. E é muito triste as coisas acontecerem, colocarem na televisão, uma rádio aqui que é vinculada ao município, sem falar comigo, sem perguntar qualquer coisa que fosse a minha pessoa, usar o meu nome, e pessoas que não sabem o que estão falando, chegar lá e falar, a vereadora Adriana Costa. É muito fácil usar o nome das pessoas sem ter a informação correta, sem vir me procurar ou fazer uma ligação e dizer, vereador, o que está acontecendo? Hoje, com as redes sociais, eu acho que é muito importante, sim, as redes sociais, a gente ter a oportunidade de falar o que a gente pensa. Mas é o que eu sempre digo, nós temos que escrever e falar aquilo que nós temos certeza, gente. Porque colocar lá coisas que eu acho, o achismo, isso é muito difícil. Isso causa um problema muito grande. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade naquilo que fala e naquilo que escreve. E naquilo que mostra também. E eu quero dizer, aprovamos aqui a lei para que o nosso povo fosse favorecido, mesmo que, eu vou usar as palavras do Paulo Horácio aqui, o que está acontecendo. Hoje a gente vê, fizemos uma lei aqui, conversamos com todos os vereadores para que o nosso povo fosse favorecido. Sou a favor, fomos a favor, assinei a lei como todos os vereadores aqui. Agora, o que aconteceu foi que, como o Paulo falou, nós temos que sentar aqui, vamos ter que rever algumas situações, porque são filas enormes de pessoas passando o título para cá, dizendo agora que são aqui do município de Araucária, que nós vamos ter que rever essa situação. O que eu quero deixar claro é que eu não tenho nada a ver com isso, que eu sou uma pessoa que trabalha em prol das pessoas, jamais vou usar o meu mandato para ficar furando fila ou fazendo qualquer coisa parecida. Ao contrário, que hoje me ligaram, as mesmas pessoas que foram lá e falaram, me ligaram, uma delas que falou assim, Adriana, a gente tem que te pedir desculpas, porque a gente está sabendo quem é, aqui dentro do Cine, que está fazendo isso e que está recebendo dinheiro, que eles chamam de pedágio, para encaminhar a pessoa. Se é verdade, eu não sei, mas diz que sábado, essa mesma pessoa abriu as portas do Cine e encaminhou 90 pessoas cobrando por isso. Eu não vou dizer o nome, Paulo, mas se imagina quem seja, porque eu não tenho provas. Então, para você falar o nome de uma pessoa, você tem que ter provas, mas eu estou atrás. Eu estou atrás para descobrir se isso realmente for verdade, eu vou fazer uma denúncia formal.
Agora, eu estou saindo aqui da sessão, eu vou verificar essa situação. A única coisa que eu quero deixar claro aqui, que eu jamais fiz qualquer tipo de coisa relacionada a ficar furando fila ou protegendo um ou outro. Vereadora, Muito me permite obrigada. uma parte. Eu, em nome da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, se tiver outra comissão correlata, eu vou pedir uma convocação do servidor Miranda e do secretário Joval, para que a gente possa, Hoje, 7h30 da manhã, está comissão, aqui no meu celular. possa em comissão, que ele venha ao plenário, à Câmara Municipal, explicar estas e outras denúncias acerca da Secretaria de Trabalho. Muito obrigada. Indago as comissões têm algo a apresentar. Não havendo nada a apresentar, ordem do dia. Solicito a leitura das emendas, da emenda, né, ao projeto de lei 1729/2015. Emendas ao projeto de lei número 1729/2015. É dito o anexo único da lei número 1729/2015, incluindo a estratégia 2.15 e alterando a estratégia 10.18, que passa a vigorar com a seguinte redação. 2.15. Tendo como premissa o Estado laico, fica vedada em todos os níveis da educação qualquer promoção religiosa. 10.18. Manter atendimento educacional à pessoa com deficiência em escolas especializadas, independentemente da idade. Em discussão. Só gostaria de colocar que, até foi sugestão minha, essa independentemente da idade, pode até parecer redundante, mas a lei tem que ser para pessoa simples, não é para advogado ler e interpretar, né? A lei tem que ser para qualquer cidadão comum, lê a lei e entende, né? Então pode ser que ficou um pouco redundante, mas eu acredito que para dirimir qualquer dúvida, né, em relação à idade, eu acredito que esse texto ele é benéfico. Continua em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores. Solicito, então, a leitura, Adriana, do projeto em segunda discussão e votação, que já inclui essas alterações. Súmula. Dispõe sobre o Plano Municipal de Educação suas diretrizes, execução e metas. Em discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Então fica aprovado agora definitivamente, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 1729/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, suas diretrizes, execuções e metas. Presidente, se o senhor me permite, eu sei que já ia comentar sobre isso. É importante que se acione, não sei se o Carlos, diretor da Secretaria de Governo, está aqui ou não, mas que se acione ainda antes do almoço a Secretaria, porque esse projeto tem que estar sancionado, encaminhado para Brasília até amanhã às 18 horas, no Ministério da Educação tem que estar protocolado lá. Então, que a Secretaria de Governo possa fazer um esforço e trabalhar na hora do almoço, presidente. Bom, o Legislativo já está fazendo as alterações. Terminou a sessão, eu já assino e já encaminho antes do almoço mesmo. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça a leitura do parecer em conjunto 48/2015 e 41/2015. 41? É. Não é 18? 18. É. Da lei 41. Parecer em conjunto número 048/2015 da Comissão de Justiça e Redação e 018/2015 da Comissão de Finanças e Orçamento. O quê? Pode ler. Leia, por exemplo. A Comissão Executiva altera o valor mensal do Vale Alimentação ou refeição previsto no artigo 1º da Lei nº 2011, de 6 de julho de 2009, conforme especifica. O aumento do valor mensal do benefício justifica, conforme Comissão Executiva, em virtude de que o último reajuste se efetivou através da Lei
2430 de 2012. Explica ainda que consta nos autos do processo administrativo número 60/2015 que, conforme declaração enviada pelo Departamento Intersindical e Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE ao CIFAR, Sindicato dos Funcionários e dos Servidores Públicos do município de Araucária, informando que o valor do auxílio alimentação, tendo como base o valor da cesta básica ferido para Curitiba em 2015, deveria ser de R$ 484,34, onde também indica a ocorrência de variação de 16,41% nos últimos 12 meses até fevereiro de 2015. Conforme o artigo 27(1) da LOMA, verifica-se a competência da Comissão Executiva para aumentar vencimentos ou vantagens dos servidores. Desta feita, encaminhamos o projeto de lei em tela para o Departamento Financeiro para a elaboração do demonstrativo de estimativa do impacto orçamentário advindo da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conforme instrução da Diretoria Jurídica no parecer número 41/2015. Sala das Comissões, 22 de junho de 2015. Em discussão, presente parecer. Eu só gostaria de explicar que o CIFAR encaminhou esse pedido. Nós fizemos um processo administrativo e, pelos estudos que nós fizemos, não foi possível chegar no R$ 484, mas foi possível aumentar de 300 para 400. Então, não é aquilo que as pessoas gostariam, nem o que o sindicato pedia, mas é o que foi possível de se fazer. Então, agradeço o Barão, que está aqui, que encaminhou, inclusive, para a Prefeitura, né? Então, eu não sei se a Prefeitura, qual é a decisão deles em relação a isso, né? Mas a gente fez aqui um estudo que não é aquilo que se foi pedido, mas é o que foi possível, Barão. Então, a gente está fazendo aqui, inclusive os funcionários efetivos aqui também fizeram um documento, foi encaminhado, feito esse processo, e a gente decidiu por esse valor aqui, para que não tenha assim, problemas de financeiro. Esse processo de licitação vence em outubro, e daí em outubro a gente faz um outro estudo, né, para ver se fica nos 400 ou se mexe nesse valor. Então, seria só explicando aí para vocês, né, em função do pedido que vocês fizeram. Tá? Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Eu entendo que, olhando tecnicamente aí a defasagem, né, do Vale Alimentação com relação aos índices inflacionários, é justo que se aumente o valor para R$ 400 que está sendo proposto aqui. Mas eu entendo que nós, aqui na Câmara, isso é opinião minha, nós temos que nos balizar pelo que a Prefeitura vai proporcionar aos servidores. Eu respeito os servidores aqui da Câmara Municipal, que merecem este aumento, mas eu vou me posicionar contra e só votarei a favor se também o Poder Executivo beneficiar 5.000 servidores, porque aqui nós temos em torno de 100. Então, eu acho que não é justo, né, e nem coerente, e até difícil para explicar, para nós explicarmos para um servidor de carreira por que ele não pode ganhar o reajuste inflacionário em cima do Vale Alimentação e os servidores da Câmara podem. Então, não vou entrar no mérito, mas eu me posiciono contra o reajuste do Vale Alimentação aqui para os servidores da Câmara Municipal. Pela ordem, senhor presidente. Eu assinei ou não? Com a palavra, vereador Pedrinho. Eu também peço desculpas aos funcionários da Câmara também, mas também vou me posicionar contra, porque eu não acho justo os funcionários da Câmara pegar e os funcionários da Prefeitura, que um grande número, não pegar. Então, meu voto vai ser contrário, senhor presidente.
Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Vanderlei. Eu quero apenas comentar e dizer que o meu voto é a favor. Não posso, de maneira alguma, porque se os funcionários da prefeitura, no momento, não estão recebendo esse benefício, eu acho que, de repente, cabe a fazer um estudo para que eles também ganhem esse benefício, mas que não tiramos o direito dos funcionários da Câmara. Por isso, meu voto é favorável. Continue a discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Pedrinho Nogueira. Também quero já adiantar, posicionar meu voto favorável ao aumento aqui no Legislativo, até porque eu entendo, respeito a opinião do vereador Clodoaldo, do vereador Pedrinho, mas eu entendo que serve como uma pressão, né, em cima do Executivo, demonstrando que é possível também eles fazer lá e dar esse aumento. Continue a discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Ismael Padilha. Eu acho que eu também vou acompanhar o vereador Clodoaldo, o vereador Pedro da Gazeta, e eu acho que não é o fato de que cada um tem uma opinião, não é o fato de nós votarmos a favor aqui o aumento dos R$400 para os funcionários da Câmara, quer dizer que nós vamos fazer uma pressão no prefeito. Aqui já foi comentado e toda sessão a gente está vendo aí a dificuldade que a prefeitura vem passando, financeira, e nós aqui dá aumento para 100 funcionários, enquanto que nós poderíamos, se tivesse condições, dar para 5 mil funcionários. Então não quer dizer que com isso aqui a gente vai fazer uma pressão no prefeito. Então me posiciono contra também, respeitando a opinião de cada um aqui na casa, sendo a favor do aumento, mas eu me posiciono ao contrário, já tinha comentado que ia ser contra o vereador Roberto, mas respeito a opinião de cada um. Continue a discussão. Vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrário que se manifeste. Aprovado com o voto contrário do vereador Ismael Padilha, vereador Pedro Ferreira e vereador Clodoaldo. 7-3. Solicito a vereadora Adriana Costa que faça a leitura do projeto de lei 4/2015. Altera o valor mensal do auxílio alimentação e ou refeição previsto no artigo 1º da Lei nº 2011, de 6 de julho de 2009, conforme especifica. Artigo 1º. O valor mensal previsto para o auxílio alimentação e ou refeição no artigo 1º da Lei nº 2011, de 6 de julho de 2009, passa a ser de R$ 400 a partir do dia 1º de junho de 2015. Em discussão, eu só gostaria de colocar uma situação, participando da discussão do projeto, de que, quando a gente estava em estudos aqui, pessoas da prefeitura disseram o seguinte: Roberto, você vai fazer isso aí, daí a prefeitura vai ser pressionada, vamos ter que fazer também. A justificativa... Ô, pessoal... Olha, eu estou falando e eu gostaria que vocês respeitassem. Tá? O que eu estou colocando é o seguinte: existe uma independência de poderes. Assim como no judiciário é R$700, na prefeitura ou vai ficar 300 e aqui vai ficar 400. Agora, se a gente defende que a Câmara seja independente. É um poder independente. Agora, eu não vou ficar puxando para baixo as coisas, e eu acredito que, se a gente aprova aqui, força até a prefeitura a tomar uma atitude lá também. Agora, eu não vou ficar refém e aqui tomando as minhas atitudes em função do que os outros pensam. Porque, se é justo e teve essa correção, então, a gente, se pudesse aqui fazer até maior, a gente teria que fazer, e eu ia fazer. Eu não faço questão de que as pessoas tenham esse tipo de comportamento, que é um comportamento da seguinte forma: eu não ganho, mas também eu quero que o outro não ganhe. Nós somos um outro poder. O judiciário paga 50% do salário, não é 1/3. O judiciário paga auxílio moradia, o judiciário paga R$700
de vale alimentação, e nem por isso alguém foi lá dizer para o judiciário que não dê isso aí porque nós não temos. Então eu acho que eu vou fazer, eu assumo a responsabilidade, é minha. Se alguém disser, pode falar que o presidente que fez, não estou preocupado com isso, porque eu acredito que é uma coisa justa que eu estou fazendo, e sem exageros. Nós economizamos só com aquelas situações de exonera e nomeia, nós vamos economizar esse ano mais de R$600 mil. Nós cortamos as viagens de turismo que eram feitas com economia de mais de 500 mil. Então eu acredito que todo esse recurso, que vai ser dado R$100 a mais, é ínfimo perto do que aquilo que a gente já economizou e já fez, já segurou assim as despesas daquilo que não era necessário. Provavelmente no final do ano, a Câmara devolva em torno de 7, 8 milhões para a Prefeitura. Então, nós estamos fazendo a nossa parte muito além daquilo que as pessoas imaginam. Agora, dizer que, porque lá não faz, a gente não faz também, podendo fazer, sendo legal e sendo justo, eu acredito que daí não é uma posição mais correta. Aí a gente briga pela independência dos poderes e fica atrelado ou pensando no que o outro poder está fazendo. Eu acredito que não é dessa forma que a gente tem que colocar. Eu acho que as pessoas que não estão recebendo têm que pegar esse projeto de lei e ir lá no prefeito e dizer, olha, prefeito, a Câmara fez, o senhor vai fazer? Eu acho que é essa a atitude de pessoas que pensam que as pessoas têm que ir para frente, não ficar parado porque o outro está parado, né? Então, eu acho que dessa forma aí, a gente segue em frente, a responsabilidade é minha, da comissão que assinou, mas eu assumo integralmente a responsabilidade por isso. Continue em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Na verdade, eu respeito a posição do presidente da Câmara, do vereador Roberto, mas nós temos que analisar as questões de forma mais profunda. E quando eu falei que nós teríamos que mudar o nosso sistema político-administrativo, e eu não estou me isentando de erros, de culpas, mas eu entendo que uma das ações fundamentais para que a Araucária possa entrar nos trilhos novamente é a redução dos gastos do Poder Legislativo. Porque se fala, até o Gilberto Dimenstein fez um artigo lá no jornal Folha de São Paulo, de que vai aumentar o número de vereadores, mas o orçamento é o mesmo. Na verdade, isso é uma falácia, porque a lei determina que o orçamento pode ser até 6%. Não quer dizer que tem que ser 6%. Ponta Grossa, por exemplo, daí outros argumentos vai ter mais representatividade. Ponta Grossa, por exemplo, tem 23 vereadores, e o orçamento do ano passado poderia chegar a 28 milhões da Câmara Municipal, o orçamento foi 14, e no final do ano a Câmara ainda devolveu 5 milhões. A representatividade em Maringá, 391 mil habitantes, 15 vereadores, um vereador para cada 22 mil habitantes. Aqui em Araucária, 131 mil habitantes, 11 vereadores, e existe a intenção de aumentar para 15. Então eu entendo, vereador Roberto, e respeito a tua posição, acho que cada um tem o direito de se manifestar de uma forma, mas nós temos que dar o exemplo. Nós, então, se formos, né, e nós que estamos aqui representando e temos o poder, né, e até parabenizo Vossa Excelência, porque se não fosse a tua atitude, juntamente com o Paulo Horácio e mais alguns vereadores, de
fazer essas alterações no Plano Municipal de Educação, não teria acontecido. Então foi uma ação política que foi feita de Vossa Excelência e outros vereadores, eu não participei, para que o plano fosse alterado. Então nós também poderíamos fazer essa mesma pressão política para que o Poder Executivo aumente, né, se não der para 400, para 350, o vale alimentação de 5.000 funcionários públicos. Continue a discussão. Não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado com voto contrário do vereador Ismael, Pedro Nogueira e vereador Clodoaldo. Pedro da Gazeta. Pedro da Gazeta. Artigo 2º, posso ler? Posso ler? Posso ler? No artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados seus efeitos a partir do dia 1º de julho de 2015, Sala da Presidência, 11 de junho de 2015. Só corrigindo aqui, a partir do 1º de julho, né? Isso. No artigo anterior Está junho, mas coloca-se julho de 2015. Julho. Em discussão, não havendo discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem como estão, sendo contrários que se manifestem. Aprovado com voto contrário do vereador Ismael Padilha, vereador Pedro da Gazeta e vereador Clodoaldo. Só vou dar um recado aqui, presidente, antes do encerramento, que eu me inscrevi, só para avisar que eu vou fazer a convocação do secretário Joval e do diretor Miranda, em nome da Comissão de Cidadania e Segurança e da Comissão de Educação e Bem-Estar Social, para que venha prestar esclarecimentos à comissão e, se possível, ao plenário. Quando? Vou fazer o ofício e vou combinar, ligar para o secretário para ver a data, mas na semana que vem, urgente. Eu já estou assinando a lei aqui, viu? O plano de educação já está sendo assinado aqui. Para encaminhar para a prefeitura. Não havendo mais nada a tratar, com as bênçãos e a proteção